Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre a evolução, que é um conteúdo necessário, inclusive para poder fazer a interpretação de algumas questões. Então, a gente tem três temas principais: genética, ecologia e evolução para as provas do Enem, que vocês precisam ter o conhecimento básico, principalmente dos conceitos, para poder interpretar as outras questões. Às vezes, uma questão de fisiologia traz uma grande carga de conceitos sobre evolução que a gente precisa saber. E aproveitando a semana que o Brasil passa de 100 mil casos confirmados da Covid-19 e mais de 8 mil mortes, eu vou mostrar para vocês como que a evolução ela consegue ajudar a explicar a pandemia do ano de 2020 e como a gente pode utilizar essa evolução para poder falar sobre o coronavírus. Então, aqui a gente tem alguns fatos que a gente sabe sobre o coronavírus, que ele tem uma característica de coroa, né, em seu envelope. A gente tem um vírus que tem RNA como material genético. Isso é importantíssimo, a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Ele foi responsável pelo surto de SARS em 2002, MERS em 2007 e em 2014, entre 2012 e 2014. A gente teve mais registro no ano de 2014. Então, o coronavírus ele não é algo novo. Porém, aconteceu dessa vez, ele conseguir uma maior via de transmissão mais rápida. Tanto a transmissão é mais rápida, quanto a aderência dele à célula humana também é mais rápida. Então, no dia de hoje, a gente passa de 3 milhões de pessoas no mundo e mais de 180 países, com mais de 260 mil mortes. E a gente não tem vacina ou tratamento comprovado para a doença do Covid. Quando a gente fala de tratamento comprovado, a gente fala entre comprovação durante todo o passo a passo da comprovação de um estudo científico para tratamentos, para poder desenvolver uma droga, né, que possa ser utilizada como tratamento. O caso da cloroquina, hidroxicloroquina, Remdesivir, se eu não me engano, que é a nova droga que está sendo usada nos Estados Unidos, são drogas que já eram utilizadas em outras doenças que estão sendo testadas agora contra o coronavírus. Qual é a grande diferença? Elas estão sendo testadas durante a pandemia, né? Então, antes, se fosse um outro caso de não se ter uma pandemia, elas teriam um período de teste para poder ser autorizado o teste humano, para poder ser comprovado a sua eficácia ou não, para poder ser liberado o seu tratamento. Então, dessa forma, quando a gente fala em tratamentos comprovados, são aqueles tratamentos que a gente diz com certeza, né? E que é autorizado tanto pela Anvisa quanto pela OMS para fazer o tratamento daquela doença com essa substância. Então, não existe um tratamento comprovado de fato contra a Covid-19. Existem os tratamentos em testes que podem ser utilizados desde que o paciente concorde com a administração daquela química. Então, quando a gente vai falar sobre a evolução e o coronavírus, a gente vem com 3 pontos principais. A questão da mutação viral, né, que ele tem uma alta taxa de mutação, e a teoria da evolução, ela fala sobre a questão da mutação e da adaptação do ser vivo no ambiente, e essa mutação é o que faz ele ser mais virulento. Seleção natural, que é como essa nova característica que surgiu agora, que está gerando essa pandemia, que não gerou a pandemia em 2002, por exemplo. Qual é a diferença entre um coronavírus e outro? Que em um não teve uma pandemia, mas no outro teve a pandemia. E, principalmente, a ciência. Então, a gente tem o estudo de genética, citologia e evolução sendo essenciais para entender como é que esse vírus está conseguindo ter uma rápida transmissão, como é que esse vírus está conseguindo ter uma taxa de hospitalização tão alta, né? Porque o maior problema não é a doença em si, o maior problema está sendo a questão de hospitalização, muita gente ficando doente ao mesmo tempo. Então, a ciência, através desses estudos, ela traz
o conhecimento do coronavírus para poder também falar sobre o tratamento, prevenção principalmente, tratamento e a questão das vacinas. Então, para a gente falar de evolução, a gente tem que falar em teorias. E essas teorias evolutivas só foram possíveis lá com as teorias da origem da vida na Terra. Então, a teoria de abiogênese e a teoria da biogênese, aquelas teorias que a gente em que os estudiosos falavam que os seres não vivos geravam seres vivos, e a teoria da biogênese, que foi a comprovada que os seres vivos geravam outros seres vivos. Graças ao estudo dessas teorias da origem da vida na Terra, a gente pôde ter as teorias da evolução. E essas teorias vão falar sobre quê? A gente teve duas pessoas que trouxeram essas teorias de forma mais relevante para a sociedade. Então, no no final do século XVIII com Lamarck, no início do século XIX com o Darwin, a gente teve os estudos do comportamento desses seres vivos naquele ambiente e falava sobre como tantas espécies diversas que a gente tem no planeta começaram a surgir. Então, o Lamarck ele falou que o ambiente causa modificação dos seres vivos. Ou seja, no caso do exemplo da girafa que ele deu, a gente tem uma árvore em que as folhas que a girafa come só estão numa altura maior do que o seu pescoço pode alcançar. Então, isso provoca que a girafa estique seu pescoço para poder alcançar essas folhas e aí gera uma característica nova que é o pescoço alongado. Esse pescoço alongado seria passado para as filhas daquela girafa. Se ela deixasse de esticar o pescoço para poder comer, esse pescoço iria retornar ao seu tamanho normal. Então, só aí a gente falou sobre 3 pontos principais de Lamarck. O ambiente causa modificação dos seres vivos, a característica adquirida é hereditária e que o desuso daquele órgão atrofia. Então, quando ela deixa de usar o pescoço, ele volta ao tamanho normal. O Darwin falou que a questão da girafa é porque existiam várias girafas e uma nasceu com o pescoço longo. Então, a partir do momento que deixou de ter alimento na parte mais baixa, a girafa de pescoço longo conseguiu se alimentar e sobreviver, a de pescoço curto não se alimentava, não sobrevivia, logo não gerava novos indivíduos. Então, dessa forma, o ambiente foi um fator seletivo para que só as girafas que tinham os pescoços maiores pudessem sobreviver e assim, na hora de poder fazer o cruzamento e ter as novas gerações, passar essa característica para as próximas gerações. Depois que eles falaram sobre isso, teve um retetê muito grande, né? Afinal, época religiosa, e não se falava muito em evolução dos seres vivos sem ter a religião no meio. Conforme a gente começou a ter ali a entrada do século XX, né? A gente teve as primeiras guerras, a evolução da tecnologia, e aí a gente teve, junto com a evolução da tecnologia, a gente teve uma evolução nos estudos sobre a evolução. Então, o que é que muda de uma época para outra, do século XIX para o século XX? Começa a mudar em 1958 com o Watson e Crick. Então, Watson e Crick eles descobriram a genética. O Mendel ele descobriu sobre a hereditariedade das características. Então, o Mendel ele estava ali no finalzinho do meio para o final do século XIX, perdão, e ele descobriu que as características elas podem ser hereditárias. Dependendo da característica, ela é hereditária e que é passada por cruzamento dos pais para o filho. E o Watson e Crick chegou e falou: se essas características são hereditárias, elas precisam estar armazenadas em algum lugar do nosso corpo. Onde será que elas estão? Então aí, com a evolução da citologia, do estudo da célula, eles descobriram a composição molecular do DNA. E essa descoberta foi essencial para que a gente pudesse explicar alguns pontos, na verdade, que o Darwin
sozinho não conseguia explicar porque faltava esse conhecimento molecular da genética. A partir desse momento, que a gente teve a descoberta da composição molecular, a gente teve o avanço a criação do neodarwinismo, que se deu por 4 pontos principais. O avanço da citologia. Então, antes do Watson e Crick descobrirem a molécula do DNA, a composição molecular, existia muitos estudos sobre células e as suas organelas. Então, o avanço do estudo da citologia, que é o estudo da célula, trouxe para a gente também uma carta muito importante para o desenvolvimento da evolução. As estruturas do DNA, que foram descobertas com Watson e Crick, as mutações que só puderam ser descobertas depois da descoberta da estrutura do DNA. Então, essas mutações elas são um mecanismo chave para a teoria da evolução, para a nova teoria da evolução, que é o neodarwinismo, e o desenvolvimento de uma engenharia genética, que é uma manipulação do material genético, uma manipulação do DNA. Inclusive, a engenharia genética é responsável por muitas das vacinas que são comercializadas no mundo, e inclusive é uma das áreas que está aí incansavelmente lutando para descobrir a vacina da Covid-19. Então, o estudo da evolução vai depender de 3 pontos: métodos, técnicas e as evidências, porém a gente vai focar nas evidências. As evidências evolutivas podem ser de 5 tipos. O registro fóssil, a gente tem embriologia comparada, anatomia comparada, aspectos bioquímicos e órgãos vestigiais. Então, o registro fóssil, ele indica que se eu tenho um registro de um organismo que viveu há 300 milhões de anos atrás, e ele é muito diferente do que eu tenho hoje, o que foi que aconteceu para eu ter a espécie que eu tenho hoje e eu ter a espécie que eu tinha e não ter mais a espécie que existia há 300 milhões de anos atrás. Então, essa é uma das primeiras evidências evolutivas que a gente tem. Os órgãos vestigiais, né? Quando a gente começa a estudar a fisiologia humana, que a gente vê alguns órgãos, eles não existem. Inclusive, eu coloquei aqui uma imagenzinha do intestino, porque aqui embaixo não tem mais tem a imagem do apêndice, que é um órgão vestigial em nós humanos. A gente tem a anatomia comparada. Eu coloquei aqui os macacos porque anatomicamente o macaco ele tem muita semelhança com a gente, principalmente o polegar opositor, certo? Que é esse polegar que ele consegue fazer esse movimento e ficar numa posição oposta à palma da mão. Então ele permite você fazer essa pegada. E essa pegada foi essencial para o desenvolvimento e evolução da espécie humana. Manuseio de ferramentas, de armas, manuseio do fogo, você conseguir provocar o fogo e assim por diante. E aí toda a sociedade começou a ser manipulada e construída a partir desse momento em que se consegue manipular as coisas e manusear as coisas com o polegar opositor. Na anatomia comparada, voltando um pouco, a gente tem os órgãos homólogos e órgãos análogos. Os órgãos homólogos são aqueles órgãos que possuem a mesma origem embrionária, porém as funções vão ser diferentes. Se a gente pegar a pata de um cavalo, nadadeira de uma baleia, asa de um morcego e a mão de um humano, todos os ossos que estão em um vão ser encontrados em outro. Duvido que aconteça isso na cobra, não duvido que tem, certo? Sendo que na cobra são muito mais reduzidos, então eles não provocam essa protuberância dos membros, mas os ossos estão lá. Eles são órgãos vestigiais nas cobras. E no nosso caso, esses órgãos homólogos, no morcego serve para voar, na baleia serve para nadar, na gente serve para fazer o manuseio e no cavalo serve para fazer a locomoção, certo? Então, órgãos homólogos têm a mesma origem, funções diferentes. Nos órgãos análogos, a gente vai ter funções iguais, origens diferentes. A origem embriológica e química das asas de um inseto é completamente diferente das asas de um morcego. Porém, ambas as asas
tem a função de voar. A gente tem também a embriologia comparada. Essa embriologia comparada, ela é a semelhança de algumas estruturas durante o desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem semelhança desde algumas larvas dos filos de invertebrados até fases mais avançadas do desenvolvimento embrionário com outros grupos de vertebrados, como é o caso de algumas aves, répteis, anfíbios e peixes. E para essa evolução acontecer, também depende de alguns fatores. Então, esses fatores são determinados pelos mecanismos como variabilidade genética e recombinação gênica. O que acontece na variabilidade e recombinação gênica? Qualquer coisa que você mude o material genético, certo? Qualquer coisa que provoque essa mudança no material genético, ele faz com que surja uma nova característica que, se for bem adaptada, vai fazer com que o indivíduo perpetue a sua vida e que ele permita que as próximas gerações tenham acesso àquele gene. Então, esse acesso do gene em outras gerações é a frequência gênica de uma população, que não é só nas próximas gerações, mas também nos indivíduos da mesma espécie que contém ali com você, porque para ser da mesma espécie tem que ter material genético semelhante. Semelhante não é igual. Um desses fatores evolutivos é a mutação, a própria mutação. Então, a mutação é quando eu tenho uma mudança de uma ou mais bases do DNA. A gente viu lá na bioquímica molecular que a gente tem os nucleotídeos, e esses nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, por um açúcar e por uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas que formam esses ácidos nucleicos, que estão na composição dos nucleotídeos, elas seguem uma sequência. Se alguma coisa alterar essa sequência, altera o material genético. Se eu altero o material genético, eu altero uma característica. A que está sendo mostrada aí para vocês é a heterocromia, certo? Tanto pode vir no momento do desenvolvimento embrionário, né? Essa heterocromia pode ser desenvolvida também por uma mutação pós-nascimento. Então, a diferença da característica, a gente tem um olho de uma cor e um olho de outra cor nesses indivíduos aqui. Outro fator evolutivo é a migração. Então, aqui está escrito que a migração altera o equilíbrio gênico de uma população. Por quê? Imaginem que vocês têm uma população de cachorros, todos com a pelagem branca, certo? E eles cruzam entre si, sempre vão gerar cachorros de pelagem branca. De repente aparece um cachorro de pelagem preta e acaba cruzando com uma fêmea de pelagem branca. Nascem 8 filhotes em que 2 possuem a pelagem preta e outros 2 possuem algumas manchas pretas. Então, o que aconteceu? Aquela população só de pelagem branca tinha um equilíbrio da genética. O gene deles era branco e estava sempre ali, sempre presente e muito mais. Quando chegou o cachorro preto, você teve um desequilíbrio. Você teve a inserção de um novo gene naquela população que passou a ser replicado durante as gerações. Outro fator evolutivo vai ser a especiação. A especiação é o processo em que há o surgimento de novas espécies. E esse surgimento de nova espécie, ele pode se dar por uma sequência de mutações, por um isolamento geográfico e por um isolamento reprodutivo. Como é que vai acontecer? Todas essas questões aqui, mutação, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo, faz com que você mude as características de frequência de genes naquela população. Quando você muda a característica, quando você muda o material genético, você muda a característica. Então, aqui a gente tem 4 passarinhos, que são os tentilhões que o Darwin observou em Galápagos, que possuem bicos diferentes. E esses bicos diferentes são indicativos de alimentação. Esse bico mais fino, ele indica que você faz uma catação. Esse bico fino, porém com um leve achatamento aqui, indica que você faz uma catação e levantamento de algum substrato.
Esse bico significa que você precisa ter maior força para poder se alimentar daquela molécula que você está querendo se alimentar, e esse bico também, sendo que muito mais força. Então, o que é que a gente pode tirar daqui? Catação de insetos, insetos embaixo de alguns obstáculos, quebras de sementes maiores, certo? Então, quando você muda a característica, quando você muda o DNA, você muda a característica. Então, você pode ter o sucesso evolutivo, né, permanecer sobrevivendo, como não. E a partir desse momento, as espécies elas começam a não se reconhecer como sendo da mesma espécie. Então, esse indivíduo não reconhece o indivíduo dessa mesma espécie aqui. E aí você acaba tendo um isolamento entre esses indivíduos que seriam da mesma população. Quando eles se isolam, geram características novas, e a partir daí a gente tem o surgimento de novas espécies. Esse é o processo de especiação. Então, a especiação ela também pode ser dada pelo isolamento geográfico. Aqui no Brasil, a gente tem uma ilha chamada Ilha das Queimadas, uma coisa assim. E houve o surgimento de uma nova espécie de jararaca nessas ilhas, porque elas estavam isoladas dentro de uma ilha e não conseguiam se reproduzir com outras jararacas de outras regiões. Logo, você diminui a frequência de troca de genes, você reorganiza a recombinação genética durante as reproduções, surgem novas características, surge uma nova espécie. Evolução. Isolamento reprodutivo. Eu coloquei aqui o isolamento reprodutivo como sendo uma imagem dos cactos por conta de algumas regiões de sazonalidade que os cactos aparecem. Então, a gente tem isolamento reprodutivo de várias formas. Isolamento reprodutivo comportamental, isolamento reprodutivo químico, isolamento reprodutivo anatômico por conta de uma deficiência, isolamento reprodutivo de sazonalidade, certo? Então, o isolamento reprodutivo, você tem organismos da mesma população que não se reconhecem mais como parceiros sexuais. Se eles não se reconhecem mais, não há o cruzamento, não há troca de material genético, não há uma recombinação genética, não há uma maior variabilidade genética, e aí você acaba separando essas duas populações. A partir desse momento, os indivíduos de uma população, da população 1, só cruzam entre eles, então aquelas características ali vão ser mais frequentes. Os indivíduos da população 2 só cruzam entre eles, então aquelas características vão ser mais frequentes. Logo, você tem uma diferença entre uma população e outra genética, que é o surgimento de duas espécies diferentes. E aí a gente passa a falar sobre seleção natural. Então, quando a gente fala sobre seleção natural, a gente tem que considerar o surgimento de uma característica nova, em que essa característica nova, ela pode fazer você ser mais adaptado no ambiente ou não, certo? Então, essas características, elas podem ser neutras ou positivas, significa que você consegue sobreviver no meio, ela pode não gerar um lado totalmente positivo para você, 100% positivo, mas ela também não provoca a morte do indivíduo. E a gente tem algumas características negativas. Que são aquelas características que elas não permitem com que aquele ambiente permaneça, com que o ser vivo permaneça no ambiente. Então, ela vai ser extinta no meio ambiente, com a morte daquele indivíduo. As características não adaptativas significam que aquele indivíduo não vai conseguir se reproduzir, certo? Ou ele não chega na fase adulta, ou ele não chega nem a desenvolver um embrião, ou o embrião é inviável, mas o fato, de fato consumado, uma característica quando ela é negativa, ela afeta o tempo de sobrevivência daquela espécie e afeta a capacidade de reprodução daquele indivíduo, certo? A seleção natural já começa aí, saber quais características podem ser positivas ou negativas. Os tipos de seleção natural que acontecem podem ser direcional,
estabilizadora e disruptiva. Como é que isso acontece? A gente sempre vai pensar nos labradores aqui, certo? A gente tem 3 tipos de labradores: caramelo, branco, não, caramelo, chocolate e preto, certo? Entre esses 3, a gente tem uma característica intermediária, que é quem? O chocolate. Ele é uma mistura de branco com o preto. Então ele é o do meio. O das pontas aqui, ó, são os extremos, certo? Que é o branco ou o preto. Então, quando a gente considera uma população, essa população ela tem uma maior frequência de características desse fenótipo, dessa característica aqui, ó, intermediária. E aí sofre uma pressão do ambiente em que os indivíduos selecionados vão ser só de um lado, só de um dos extremos, certo? Por exemplo, se você apagar a luz, apagar quase todas as luzes e começar a dar veneno só para aqueles cachorros que você consegue enxergar. Os brancos seriam eliminados e os marrons, os chocolates, enquanto que os pretos, devido à falta de luz, seriam selecionados, certo? Não façam isso com os cachorrinhos. A estabilizadora é aquela que vai fazer com que os fenótipos, as características mais extremas, elas sejam reduzidas. Então, vai ter um aumento de característica intermediária. Então, se a gente for pensar nas borboletas de Darwin, que ele explicou da seleção natural, que a gente tinha borboletas cinzas e borboletas brancas, né, que pousavam nos troncos das árvores. E essas borboletas brancas, elas eram sempre caçadas, né? Elas serviam de alimentação para outros seres. E aí, com a Revolução Industrial, começou a ter muita poluição e acabou selecionando a outra característica. Então, as características intermediárias, elas são selecionadas na estabilizadora. E a disruptiva é quando você tem a extinção da característica mais estável, né? Ali a característica mais estável, não, perdão. A característica intermediária, selecionando as características mais extremas. E aí, como é que todo esse conhecimento de coronavírus, de evolução, ele traz uma ajuda para essa pandemia do coronavírus? Então, no primeiro momento, a gente tem que entender que a evolução ela lida com a mutação. Ela explica para a gente a mutação. O vírus ele é composto pelo RNA e esse RNA, toda vez que ele vai se replicar, ele tem menos mecanismos de reparo. Então, quando existe a replicação do material genético DNA, existem N formas, N mecanismos de reparo para algum erro, para alguma mutação. Algumas ainda passam, mas existem muitos que não passam. É muito mais fácil uma mutação não passar do que uma mutação passar. E o vírus de RNA ele não tem todos esses mecanismos de reparo. Então é muito mais fácil uma mutação passar do que uma mutação não passar. E como a gente viu, cada vez que eu mudo o meu material genético por mutação, eu mudo a característica, certo? E essa característica aqui é a característica essencial que eu preciso ter para poder tanto desenvolver um tratamento quanto para poder desenvolver uma vacina. Então, elas precisam ter o reconhecimento de uma característica específica. Eu preciso saber qual é a característica que só aquele vírus tem para que a vacina consiga atingir somente ele e matar ele, e não deixar ele nem conseguir se replicar no meu corpo. Nos tratamentos, a gente precisa tanto trabalhar
a droga que vai ser usada com a bioquímica do vírus. Precisa estudar quais são os metabolismos desse vírus, quais são as vias metabólicas que esse vírus tem. E a partir desse momento, conseguir entender uma substância química ou um conjunto de substâncias químicas que possam impedir esse metabolismo de acontecer. E por último, e o que é mais complicado para a gente nesse momento, são os testes. Então, é preciso fazer muitos testes antes de aplicar uma vacina ou um tratamento. Porque às vezes, quando você faz isso, sem o tempo necessário do teste, sem os resultados necessários do teste, você acaba fazendo uma seleção natural da versão mais virulenta do vírus. Acaba selecionando uma versão muito mais perigosa. Então, é preciso trazer um pouco mais de calma nessa hora do desenvolvimento das drogas que vão tratar do coronavírus. E aí a gente tem, né, ainda com a busca da vacina, a gente tem aqui nos Estados Unidos, a gente está tendo um caso muito, muito, muito preocupante e vai se preocupar muito mais agora porque os casos de coronavírus estão chegando no interior do país. Iniciou em Nova York e está começando a chegar no interior, que vai atingir muito mais gente do que o esperado. No Brasil vai acontecer a mesma coisa. Então a gente está tendo aí grandes casos nas grandes capitais, a gente tem em São Paulo, a gente tem em Manaus, a gente tem em Recife, a gente tem em Fortaleza e tem no Rio de Janeiro, nas capitais. Quando for para os interiores, a gente vai ter um quadro muito parecido com o dos Estados Unidos. Qual é o grande problema de não conseguir evitar esse quadro? A falta do isolamento, né? A gente tem aí grandes cidades entrando em lockdown nessa semana. A gente teve Fortaleza, a gente teve Manaus e muito provavelmente o São Paulo já vai começar a bloquear algumas vias de entrada e saída de pessoas para poder ver se consegue diminuir o risco de transmissão, porque não existe mais leitos nessas cidades que foram citadas. Então, o distanciamento social é extremamente essencial nesse momento, porque a gente acabou de ver a dificuldade que é de poder achar uma vacina para esse vírus, a dificuldade que está sendo achar um tratamento para esse vírus. Ele tem uma transmissão muito rápida. Em 3 meses ele já era uma pandemia. Em 4 meses para 5 meses ele já conseguiu matar mais de 200 mil pessoas. E ele está com mais de 3 milhões de pessoas infectadas. Então, consegue se recuperar? Consegue. O problema está sendo a velocidade com que ele manda todo mundo para o hospital. Se o hospital ele fica superlotado, não tem atendimento, não tem como salvar a vida de ninguém e a situação pode piorar, inclusive. Então, o que fica aqui de aviso, né, a questão do distanciamento social, a gente tem aqui no Ministério da Saúde fez um site especial para o coronavírus para a gente poder acompanhar alguns números. A gente tem 120, quase 126 mil casos confirmados, mais de 8.500 mortes. A gente está numa faixa de 7% de letalidade, o que é uma faixa muito alta, né? A gente teve países aí com uma taxa de letalidade de 2 a 3% e a gente está no dobro como país, né? No Rio Grande do Norte, a gente tem um óbito confirmado pelo Ministério da Saúde. Isso é um dado nacional. Pode ser que tenha algum contraponto entre o dado do Estado, da Secretaria do Estado, com o nacional. Então, de óbitos, nós temos 72 e de casos confirmados no Rio Grande do Norte, nós temos 1.574. Então, nesse momento, é essencial que só se saia para fazer o que não pode ser feito em casa. Então, o pessoal está afrouxando agora muito o distanciamento social. A gente está com o problema do auxílio emergencial e precisar que as pessoas saiam de casa e enfrentem filas em agências bancárias, que é um meio de transmissão muito, muito, muito perfeito para o vírus. Então, provavelmente, na segunda para a terceira semana de maio, a gente consiga ver já
alguns resultados dessas aglomerações. Então, o recado é esse: fiquem em casa, todo mundo se proteja. Se precisar sair, uso de máscara, álcool em gel na bolsa, no bolso, luvas se for necessário. Não tenham frescura de jogar a máscara fora. Se você tem acesso à máscara fácil, né? Não use a máscara por mais de 2 horas. E cuidem de vocês, cuidem dos próximos, que já já a gente consegue sair dessa. E no mais, é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.